Olá, queridos irmãos e irmãs, paz de Jesus. Depois de uma paradinha, nós voltamos com as nossas aulas de profetas. Nós já vimos todos os profetas antes do exílio, né? Já vimos todos. Lembra que eu ensinei para vocês um por um? Agora nós vamos entrar nos profetas durante o exílio, ou seja, a queda de Jerusalém e a destruição do templo. São nesses profetas agora que nós vamos entrar e vamos estudar um por um deles. Só que antes de entrar em cada um deles em particular, eu queria ver com vocês agora sobre a questão da queda de Jerusalém e a destruição do templo, porque isso é um tema bem interessante para entender também, depois melhor, os profetas durante o exílio. Então agora nós vamos ver nesse tema introdutório aos profetas durante o exílio, nós vamos ver a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Certo? Preparei um materialzinho aqui para vocês, bem simples. Todos nós passamos por épocas de crises. E os escombros de quanto construímos com esforço nos angustiam e até nos deprimem. Mas sabemos que a vida segue o seu curso. Somente aqueles que se fecham no passado acabam no suicídio. Aqueles que levantam os olhos para o horizonte retomam o passo. Uns decididamente, outros a meio passo, mas aí vão. Aí vão nessa luta para tentar se levantar outra vez. E assim as pessoas chegam a novas e superiores metas ou vegetam durante a segunda etapa. Por isso, nos era muito útil descobrir a mensagem que a Bíblia nos oferece no período trágico da destruição de Jerusalém. Então nós vamos aprender o que a Sagrada Escritura nos ensina com tudo isso. Nesse período, destruição de Jerusalém, exílio da Babilônia. O trágico fim do irmão Reino do Norte não serviu de advertência para o Reino do Sul. Lembra? O Reino do Norte e Reino do Sul. Judá, Israel. Sobrou-lhe orgulho a Jerusalém. Samaria era má e recebeu o justo castigo merecido. Assim pensa o Reino do Sul, que é Judá, O reino de Judá julgava assegurada a permanência de seu trono para sempre, como autêntico descendente de Davi. Como que Judá não parecia ter com o que se preocupar. E as advertências dos profetas não calavam muito naquele povo, não. Foram meio que vãs. Os sucessores do piedoso rei Ezequias fomentaram a idolatria e a degeneração do povo. Então, Judá, nós estamos imunes, com a gente não vai acontecer nada. Aconteceu com o Reino do Norte porque eles eram pecadores. Mas nós somos os verdadeiros descendentes de Davi. Enfim. Neste ambiente, aparece a segunda geração de profetas escritores. É o período compreendido entre os anos 587 e 538 a.C. A dor desgastou o reino de Judá com a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilônia. Então é nesse contexto, queridos irmãos e irmãs, que aparece a segunda geração de profetas escritores, entre os anos 587 e 538. Ou seja, o reino de Judá foi destruído, Jerusalém cai e o povo é exilado para a Babilônia.
Este exílio da Babilônia teve, no entanto, o seu lado positivo. Mas como, professor? Como que pode uma destruição ter o seu lado positivo? Por que teve o seu lado positivo? Porque mudou radicalmente a situação do povo, tirando-o de seu isolamento. Também ajudou para que o povo aprofundasse na reflexão de sua postura ante Deus. Inicialmente, o povo se sentiu sem rumo, em um país estranho. Não tinha a proteção do templo, símbolo da presença de Javé no meio deles. No entanto, as páginas mais profundas e belas do Antigo Testamento foram reveladas por Deus nestas horas amargas da história de Israel. Olhem bem, irmãos, ajudou para que o povo aprofundasse na reflexão de sua postura ante Deus. Então, às vezes, Deus permite um desastre, entre parênteses, na nossa vida, uma quebra, uma provação, para que nós possamos revisar a nossa postura diante de Deus. Inicialmente, o povo se sentiu sem rumo, num país estranho. Nos sentimos no início meio que sem rumo, dizendo, meu Deus, por que me abandonou? Mas o problema é que nós abandonamos antes a Deus. Aí nos sentimos sem rumo, aí culpamos a Deus. Mas na realidade o erro está em nós. O que acontece ali? O povo está sem o templo. O templo é o símbolo da presença de Javé no meio deles. E acontece conosco, nos abandonamos a Deus, nos sentimos sem o templo, sem a igreja, sem a missa. Mas por quê? Mas não é que fugiu, é que você se afastou. Você destruiu tudo aquilo que é importante na tua vida. No entanto, as páginas mais profundas e belas do Antigo Testamento foram reveladas por Deus nestas horas amargas da história de Israel. Às vezes na provação, quando você se afasta de Deus, você busca Ele, pode ser o momento mais lindo da tua vida, o momento no qual você se encontra profundamente com esse Javé que quer transformar a nossa vida, transformar a nossa existência, querido irmão, querida irmã. Mas aí depende de você, se você quer se deixar transformar por esse Javé, se você quer deixar que Ele transforme a tua vida. Então essa foi uma experiência muito profunda para o povo de Israel. O povo arrogante, dizendo que nada ia acontecer, no entanto aconteceu. O templo foi destruído, Jerusalém foi saqueada e o povo é levado no cativeiro, no exílio. Mas com isso eles vão aprender muitas coisas e vão voltar o seu coração a Javé. Então, entendam bem, esse é o contexto dos profetas que nós vamos estudar agora. Profetas que advertem o povo no período do exílio, no período que o povo está meio perdido, que o povo está se afastando de Javé. Ok? Vamos agora fazer uma reflexão sobre a questão da destruição do templo, que é uma reflexão bem importante dentro da teologia dos profetas. Então aqui nós vamos iniciar analisando a destruição do templo de Jerusalém, o primeiro erguido pelo rei Salomão. O templo foi destruído por Nabucodonosor, imperador da Babilônia, e seu general Nebuzaradan, 410 anos após a sua inauguração. Então vejam bem, irmãos, o primeiro templo que foi construído por Salomão, E o templo foi destruído por Nabucodonosor, imperador da Babilônia. Jerusalém, portanto, tornou-se um monte de ruínas. O templo foi arrasado e os judeus levados para o cativeiro na Babilônia, acorrentados como escravos. Este terrível exílio durou 70 anos. 70 anos. Ok?
O motivo principal por este castigo tão grande foram os gravíssimos erros cometidos pelos judeus na época e que culminaram com a destruição do Templo de Jerusalém. Então se crê que por que foi destruído o templo? Porque o povo foi castigado. Eles cometeram muitos erros. O que nós podemos apontar como pecados mais expressivos, mais terríveis que o povo começou a cometer? Assassinatos, o sangue de pessoas inocentes era derramado, relações sexuais ilícitas eram praticadas, incluindo o adultério e outros, e a idolatria que ressurgiu entre os judeus. Então, 3 pecados graves, né? Assassinato especialmente de pessoas inocentes, relações sexuais ilícitas, muito adultério, e também a idolatria que ressurgiu entre os judeus. Até então, o povo de Israel, guiado pelos ensinamentos da Torá, mantinha-se afastado completamente destas práticas. Infelizmente, líderes corruptos da época induziram o povo a voltar ao culto dos ídolos, das imagens do Baal. Com tudo isso, os judeus, acima de tudo, esqueceram que é a obrigação do povo de Israel erradicar a idolatria do mundo. A volta à idolatria fez com que eles caíssem num abismo moral. Alguns judeus simplesmente abandonaram os ensinamentos da Torá, da religião, da fé e tornaram-se criminosos e assassinos. O povo se afastou muito de Deus, irmãos e irmãs, né? Se deixaram levar por muitos pecados, por muitas faltas, e foram se afastando de Deus. E esse afastar de Deus foi fazendo que o povo cometesse muitas barbaridades, terríveis inclusive. Seguimos. Outros motivos para a destruição do Templo de Jerusalém. Além desses 3 gravíssimos erros, o Talmud menciona mais 2 motivos que levaram à destruição de Jerusalém. Um deles, Shelo Bershu Batorá Teshilá, que significa: eles estudavam a Torá sem se dar conta de quem outorgou a Torá. Ou seja, infelizmente naquela época os judeus viam no estudo da Torá algo intelectual, uma elucubração mental, mas esqueciam seu caráter transcendental e divino. Em poucas palavras é isso, irmãos. É estudar a Bíblia só por estudar e não buscar a meditação, não buscar a oração, não buscar a mensagem teológica que Deus quer passar. Aí até um ateu pode fazer isso. É verdade, até um ateu pode estudar a Bíblia se ele quiser. O estudo da Bíblia pode ser feito por um ateu. Não tem problema nenhum. Não precisa crer em Deus para fazer só o estudo em si. O estudo intelectual, racional. Né? Agora, não é isso que nós fazemos, nós cristãos. Nós não estudamos somente a Bíblia, nós meditamos, nós vivemos. Não faziam a bênção matinal que todos nós fazemos? Baruch atah Hashem noten haTorá, ou seja, abençoando Deus que nos deu a Torá. Esqueceram que esta não é uma ciência humana, mas sim uma sabedoria divina. Fato gravíssimo, já que implica em esquecer o noten haTorá, ou seja, aquele que outorgou a Torá. Quando nós só estudamos a Bíblia, do ponto de vista só intelectual, você esquece quem escreveu. Porque vira um estudo racional, intelectual das coisas. Outro motivo mencionado é o não cumprimento da mitzvah relativa ao ano sabático. No 7º ano, por mandamento divino, por uma
injunção bíblica, os judeus devem parar qualquer trabalho da terra, quer seja um campo, pomar ou vinhedo. Não podem podar, nem semear, nem arar e assim em diante. O Talmud nos relata que naquela época, 70 Shemitot, anos sabáticos, não foram respeitados, o que causou o exílio de 70 anos na Babilônia. Décadas mais tarde, o grande império babilônico foi conquistado por Ciro, o imperador da Pérsia. Assim, os persas permitiram aos judeus voltar para a Terra Santa e reconstruir o Templo de Jerusalém. 70 anos após a destruição do Templo de Jerusalém, o primeiro, os líderes Esra e Neemias voltaram do exílio e iniciaram a construção do segundo templo. Este era maior em tamanho e durou 420 anos, 10 anos a mais do que o primeiro. Foi destruído pelos romanos, pelo imperador Vespasiano e seu perverso filho, o general Tito. Jerusalém e o templo foram arrasados pela fúria romana. Assim, muitos judeus foram levados prisioneiros em galeras para a Roma. E concluindo, mais erros apressaram a queda do segundo templo. Daí, eu deixo ali para vocês lerem com calma, tá bom? Agora bem, o que eu vou fazer com vocês agora? Eu separei 2 documentários que eu encontrei na internet, no YouTube, muito bons, para fixar o que vocês viram agora comigo. O que eu dei para vocês é o essencial. Se você sabe o que é o essencial, já está perfeito para um estudante de teologia, porque você já tem o essencial e a visão geral daquilo que é necessário saber. Porém, para que vocês vejam de uma outra perspectiva, não vejam tão intelectual e, para que tenham mais conhecimento e cultura, eu preparei agora 2 documentários para vocês, muito bons, que eu encontrei no YouTube e na internet, De fato, esse cara que faz, esse professor, ele é muito bom, para que vocês, de uma forma mais amena, aprofundem tudo aquilo que eu falei para vocês, tá bom? Então, com isso, nós concluímos essa introdução aos profetas durante o exílio e a destruição do templo. Nesse período agora que nós vamos começar a ver esses profetas. O que eu preparei para vocês agora foi somente uma introdução. Então agora fiquem com os 2 documentários. Espero que seja de bom proveito para todos vocês. Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje vamos falar um pouco de um dos mais dramáticos momentos da história do povo judeu. Ele foi chamado de o cativeiro da Babilônia. Em 605 a.C., Nabucodonosor empreendeu uma grande campanha militar com o fim de estender as fronteiras do seu império à Babilônia. E ele conseguiu, superando em muito o tamanho da antiga Assíria, a maior potência daquela época. A Bíblia fala que, ao atacar Jerusalém, Nabucodonosor levou para sua própria terra os utensílios do santuário judeu. Ele também destruiu a cidade e o próprio templo, e ainda levou crianças e jovens como cativos. Esses jovens deveriam ser preparados para trabalharem diretamente no palácio do rei em diversas funções. Mas é claro que havia uma seleção atrás da outra e somente os melhores iam para o Palácio Real. Mas aí havia um problema.
é que jovens bem atraentes no palácio poderiam ser uma ameaça para a filha do rei ou para a própria rainha. Ela poderia se encantar com alguns daqueles jovens escravos. Isto fora o fato de que, por serem de sangue real, esses jovens podiam intentar um retorno ao seu país de origem para atuarem novamente como monarcas. O que fazer então nesse caso? A resposta vai surpreender você. O rei mandava castrar esses jovens de modo que não pudessem mais procriar nem servir intimamente a qualquer mulher do reino. Eles se tornavam eunucos. Esse relevo assírio mostra 2 jovens cativos que se tornaram eunucos do rei da Assíria. Neste outro, o rei é atendido por 2 eunucos. Note que, ao contrário do rei da divindade alada, esses eunucos não têm barbas, mas apenas um rosto infantil, revelando a falta de hormônios masculinos resultante da mutilação. E os babilônios também foram proverbiais em imitar a arte e o comportamento dos antigos assírios, pelo que isto certamente era praticado na sua época. Era realmente algo muito cruel, e os escritos na parte embaixo do painel revelam isto. Foi neste contexto que o livro de Daniel foi escrito. Em outras palavras, o próprio Daniel era um desses cativos que nunca mais veria a face dos seus irmãos, de seus parentes. Ele também pode ter passado por essa dolorosa experiência de castração. Note que ele e seus companheiros não constituem família, são cuidados pelo chefe dos eunucos e separados para viverem na corte do rei. Isto não significa, é claro, que tenham se tornado homossexuais. Não. A castração provoca certas debilidades hormonais, mas não tem relação alguma com a homossexualidade. Agora, é bom dizer que esta possibilidade de Daniel e seus companheiros terem sido castrados é apenas uma hipótese. Não podemos afirmar isto para longe de qualquer questionamento. Agora, voltando a falar do episódio do cativeiro babilônico, esta foi uma experiência tão séria, tão dramática na história do povo hebreu, que se você perguntar a vários judeus hoje qual é o episódio mais triste da história do seu povo, eles certamente responderão que foi o Holocausto nazista provocado por Adolf Hitler. Mas se a mesma pergunta fosse feita antes de 1930, a maior parte dos judeus responderia que a experiência mais dolorosa da história do seu povo foi o cativeiro da Babilônia. O primeiro grupo de cativos foi levado ao reino de Nabucodonosor em 605 a.C. Foi aparentemente um grupo pequeno, não mais do que um punhado de reféns. E como dissemos, entre eles estariam provavelmente Daniel e seus companheiros. A segunda deportação, que se seguiu à captura de Jerusalém, ocorreu em 597 a.C. Essa foi muito maior. De acordo com o que encontramos em 2 Reis, capítulo 24, verso 14, sabemos que todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000, ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Entre os prisioneiros encontrava-se desta vez o próprio rei Joaquim e os seus oficiais também, e possivelmente o profeta Ezequiel, que sempre data suas profecias a partir do cativeiro de Joaquim. Assim que começaram as escavações da Babilônia em 1899, os operários contratados encontraram aqui, nas proximidades da porta de Ishtar, uma série de documentos pertencentes ao rei Nabucodonosor. Entre eles estava este tablete cuneiforme contendo ordens do rei para que se desse uma provisão de comida para um outro rei e seus 5 filhos. E quem seria esse outro rei? Em 1939, o assiriologista alemão Ernest Weidner publicou uma tradução desse tablete e descobriu que ali estava o nome de um rei de Judá mencionado na Bíblia e relacionado ao cativeiro da Babilônia. O texto diz: 10 medidas de azeite para Joaquim, rei de Judá, e meia saca de trigo para os filhos do rei de Judá. Essa inscrição cuneiforme foi datada de 592 a.C., portanto, 5 anos depois do começo do cativeiro. E aqui temos mais uma confirmação do que a Bíblia diz que aconteceu com o rei. De acordo com a Bíblia, Joaquim subiu ao poder com apenas 18 anos de idade,
e ficou no trono 3 meses até ser levado cativo para a Babilônia. Como o próprio professor Weidner demonstrou em seu artigo, essa distribuição de alimentos mostra que o rei Joaquim não estava encarcerado em Babilônia, mas apenas numa espécie de cativeiro político. Ele foi preso depois por causa de uma tentativa de fuga mal-sucedida. Essa fuga frustrada foi resultado de uma intriga política mencionada também na Bíblia, em Jeremias, capítulo 28, versos 1 a 4, que você pode depois ler em sua Bíblia. Ali o texto bíblico menciona um falso profeta chamado Ananias, que profetizou erroneamente que Joaquim voltaria ao poder dentro de 2 anos. De acordo com o assiriologista William Albright, que também estudou a inscrição, esse texto corrobora com a autenticidade do livro de Ezequiel. É que muitos críticos da Bíblia consideravam Ezequiel um livro lendário por causa da cronologia que ele usa e a referência que dá a Joaquim como rei de Judá, uma vez que este já estaria deposto. Mas os tabletes mostraram que mesmo durante o exílio, Joaquim era considerado rei para o povo judeu e para os babilônios. Nesse aspecto, eles não desmentiam a consideração popular, pois eles mesmos consideravam Joaquim um candidato forte a reocupar o trono judeu, caso as condições o permitissem. Todos esses achados lançaram muita luz sobre o cativeiro da Babilônia, não apenas confirmando que ele ocorreu, mas também revelando como ele ocorreu, e os detalhes eram tremendamente similares ao que vemos na Bíblia Sagrada. Os acadêmicos hoje estão encontrando cada vez novos indícios de detalhes acerca do cativeiro da Babilônia, e ninguém imaginava que esses detalhes pudessem um dia serem descobertos. Aliás, alguns tabletes fechados a 7 chaves no Iraque durante o regime de Saddam Hussein só agora vieram a público e eles estão sendo examinados. Em breve, teremos novos artigos publicados em revistas acadêmicas de arqueologia e assiriologia. Então aguarde, porque novos detalhes estão vindo por aí. Já foram mais de 700 tabletes analisados. Todos, ou a maioria deles, são recibos, contratos de trabalho, normas para lidar com exilados, etc. Os textos mostram que vários grupos, além dos judeus, também foram exilados na Babilônia. E muitos dos cativos, pelo menos 3% deles, tinham o nome iniciado ou terminado pela palavra Yahu, que certamente é um determinativo de origem judaica. Hoje, existe ainda uma tentativa da arqueologia americana de localizar aonde precisamente ficaria o assentamento judeu da Babilônia. E eles já trabalham com excelentes hipóteses, há muita pista a esse favor. Vamos continuar então aguardando novos resultados desta pesquisa. Veja mais este fantástico achado que confirma a historicidade do cativeiro conforme mencionada na Bíblia. Esta é a colina de Tel el-Duer, situada em Debrun e Ascalon. Quando os arqueólogos começaram a escavar a região em 1932, nem imaginavam que ali estariam as ruínas da antiga cidade de Laquis, mencionada na Bíblia Sagrada. Laquis é mencionada mais de 20 vezes no Antigo Testamento, e a sua historicidade já havia sido confirmada através de alguns relevos especiais que estão no Museu Britânico. Esses relevos, que podem ser visitados na Inglaterra, revelam em parte a parede original do palácio de Senaqueribe, rei da Assíria. Pois bem, a fortaleza encontrada em Tel el-Duer indicava claramente que, além do ataque assírio de Senaqueribe, ocorrido em 701 a.C., a cidade e outros assentamentos de Judá sofreram ataques repetidos nos dias de Nabucodonosor, o que aumentava a probabilidade de terem sido realmente os babilônios que saquearam a região, conforme diz o relato bíblico. A evidência estava tanto ali quanto noutras cidades escavadas na região, como Eglon, Bet-Shemesh, En-Gedi, Gibea e Arad, todas hoje dentro do território de Israel. Os operários contratados na ocasião, alguns deles mulheres, adolescentes e juvenis, descobriram nos escombros da colina 21 cacos de argila como este, contendo antigas inscrições. Esses cacos eram, na verdade, correspondência de guerra escrita durante o ataque de Nabucodonosor.
O fato deles estarem escritos em cacos de argila, tecnicamente chamados de óstraca no plural ou ostracon no singular, se deve ao fato de que naquele tempo não havia os tipos e a abundância de papel que temos hoje. Então uma pedra, um pedaço de madeira ou um tablete de cerâmica, enfim, um caco de argila já serviriam de bom material de escrita. Esses cacos de cerâmica em particular contam um pouco de como foi a situação crítica daqueles que estavam na iminência de seguirem para o cativeiro depois da invasão de 588 a.C. Pelo que extraímos dos textos e das escavações locais, pode-se dizer que o exército inimigo alcançou a cidade de Jerusalém e a cercou em pouco tempo, isto é, foi um ataque muito rápido, praticamente sem resistência por parte dos judeus. Mas havia a esperança de receber ajuda, o que, infelizmente, não se concretizou. Finalmente, em 19 de julho de 586 a.C., Jerusalém cedeu. Zedequias, que era o rei na ocasião, fugiu na direção de Amon, que fica no Egito, mas também não adiantou. Ele foi preso e levado diante de Nabucodonosor, que estava acampado em Rebla, na Síria. Ali ele pôde testemunhar a horrível execução dos seus filhos. Depois foi cegado, acorrentado e levado para a Babilônia, onde veio a falecer. Em agosto daquele mesmo ano, o comandante da guarda de Nabucodonosor entrou em Jerusalém, incendiou tudo, derrubou o templo, as muralhas e levou as pessoas de maior destaque, as quais executou em Rebla, isto também diante do rei Nabucodonosor. Enquanto isto, outro grupo de judeus era deportado para a Babilônia. Calcula-se que cerca de 4.600 homens da classe dirigente judaica também foram para o exílio. Somadas as mulheres e as crianças, o número de cativos poderia chegar a quase 20.000 pessoas. A população restante, camponesa, foi deixada no país, pois, afinal de contas, eles não tinham condição de marchar para o reino de Nabucodonosor e ficaram ali, em condições tremendamente precárias. Todos esses dados resgatados pela arqueologia estão de acordo com o que encontramos, por exemplo, em Jeremias, capítulo 52, versos 27 a 30, que documenta as 3 deportações. A de 597 a.C. sob Joaquim, a de 586 a.C. sob Zedequias e, finalmente, a última, de 582, talvez em represália ao assassinato de Godolias. Isso porque, de fato, na Judéia, os babilônios colocaram Godolias como governador, mas ele acabou assassinado pelo nacionalista Ismael em outubro daquele mesmo ano. Naqueles dias, o reino de Judá parecia ter chegado ao fim. Muitos tinham esperança, enquanto outros permaneceram tremendamente desanimados. A história do povo e sua literatura vai continuar durante o exílio que durou aproximadamente 70 anos. Agora, deixe-me fazer uma observação sobre esta deportação numericamente modesta. É que, enquanto os assírios deportavam grandes contingentes de população, os babilônios deportavam apenas a classe dirigente. Tanto assírios quanto babilônios obtinham, com esta estratégia, mão de obra especializada e quebravam a resistência moral e política dos vencidos. Foi assim, como dissemos no início desse programa de hoje, que Daniel e seus companheiros foram parar na corte do rei Nabucodonosor. Agora, enquanto os assírios buscavam uma uniformidade assíria, digamos assim, mantendo um rigoroso controle político-militar em suas províncias, os babilônios deixavam as terras conquistadas nas mãos de populações locais, sem chance de se rebelar porque estavam politicamente desorganizadas. Ao mesmo tempo, eles permitiam às elites, aquelas que foram deportadas, a manutenção de sua identidade, conforme o caso que vimos em várias rações diárias que eram dadas como comida para o rei Joaquim e seus filhos. Você se lembra do tablete cuneiforme que nós mostramos? Pode ser que isto explique o destino bem diferente dos israelitas, o Reino do Norte, que nunca mais voltaram para sua terra depois que foram deportados pelos assírios. Já em relação aos judeus, isto é, os moradores de Judá, estes foram de certa forma poupados e terminaram voltando para reconstruir o seu país, agora na época dos persas.
Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua casa. Esdras 2, verso 1. Somente os judeus e alguns cidadãos de Neirab, que fica ao norte da Síria, conseguiram voltar para casa com o fim do cativeiro da Babilônia. É por isso que a nação que antes possuía 12 tribos de Israel, hoje é conhecida apenas por uma delas, a tribo de Judá, e todos eles, indistintamente, agora se identificam como judeus e nada mais. O interessante é que mesmo os judeus que preferiram ficar vivendo no cativeiro, afinal muitos já tinham negócios na Babilônia ou até haviam nascido lá durante o cativeiro, continuaram reforçando as bases de sua própria cultura judaica. Ora, foi na Babilônia que se formou uma grande parte do Talmud, o mais importante tratado religioso dos judeus. O Talmud só perde mesmo para as escrituras sagradas, e foi no lugar do seu antigo cativeiro que eles sistematizaram parte dessa teologia. E isto é muito interessante. Os tabletes cuneiformes encontrados nas escavações do Iraque também permitiram até encontrar arquivos comerciais de uns comerciantes judeus da família Marashu. Essa família era próspera e os recibos retirados em seu nome ou da contabilidade de sua empresa contêm anotações em aramaico, dando, é claro, informações sobre o nome da pessoa com quem estavam fazendo o negócio e a quantidade de dinheiro envolvida nele. Essas anotações parecem ter sido acrescentadas para facilitar a organização da contabilidade e criar uma espécie de fichário dos clientes. E o mais surpreendente foi perceber que esta família de judeus operava uma espécie de banco, isto mesmo, um banco que lidava com notas de câmbio e a administração de propriedades agrícolas dos seus clientes. Eles tinham até mesmo um sistema de empréstimo de dinheiro a pequenos comerciantes. O problema era o juro que cobravam, 40% ao ano. Muito alto, não é mesmo? Finalmente, de acordo com a informação também obtida nos arquivos da família Marashu, a firma ou o banco que eles administravam desfrutou ainda de grande prosperidade no começo dos governos de Artaxerxes I e Dario II, isto já no período da Medo-Pérsia. Mas, ao que tudo indica, as autoridades intervieram e a empresa da família Marashu deixou finalmente de existir depois de 417 a.C. Agora veja a ironia. Até o começo do século XX, sabia-se pouco sobre o esplendor da antiga Babilônia, exceto a descrição que já tínhamos do relato bíblico e de alguns poucos historiadores do passado, não havia mais nada, e muitos acadêmicos até duvidavam da existência histórica desta cidade. Em 1930, só para você ter uma noção, um professor de Yale chamado Charles Torrey publicou este livro, O Pseudo-Ezequiel e a Profecia Original. Nele, o autor negava a historicidade do cativeiro judeu da Babilônia. Sua tese era de que a profecia de Ezequiel contida na Bíblia e que falava do cativeiro era um documento falso, composto muitos anos depois, por volta de 230 a.C., e depois disso, ainda, editada para parecer um documento exílico dos dias de Manassés. Hoje, o livro desse autor mostrou-se completamente fora de lugar, mesmo sendo uma obra publicada sob a erudição de um acadêmico de Yale. Porém, mais uma vez, era a Bíblia que tinha razão. E então, você gostou de mais essa evidência arqueológica em favor da Bíblia Sagrada? Você percebeu como a pá dos arqueólogos pode desenterrar detalhes que até ajudam a aumentar a nossa compreensão do texto bíblico e de seu contexto social? Então, se você quer continuar aprendendo sobre estes e outros assuntos relacionados à Bíblia Sagrada, não perca os nossos encontros semanais aqui na TV Novo Tempo, o seu canal da esperança. Até o próximo programa, Evidências. O Templo de Salomão, localizado em Jerusalém e construído sobre o Monte Moriá, o Monte do Templo,
lugar onde Abraão preparou e quase executou o sacrifício do seu filho Isaque, atrai fascinação até hoje. Para além de uma atração turística e religiosa das 3 principais fés abraâmicas, por causa dos conflitos entre muçulmanos e judeus, o lugar até hoje tem extrema importância política. Então hoje, vamos entender um pouco da história do milenar Templo de Jerusalém, o Templo de Salomão. Esses vídeos dão um trabalho para fazer entre roteiro, edição, gravação. Então se você gostou, dá um like, assina o canal, compartilha aí. Toda semana tem vídeos e é isso. O rei de Israel, Salomão, filho de Davi, construiu seu templo sobre o Monte Moriá cerca de 3.000 anos atrás, para que abrigasse a Arca da Aliança e fosse o único lugar onde o povo judeu poderia fazer sacrifícios. Mas antes mesmo que tudo isso existisse, Abraão, ordenado pelo seu Deus a deixar sua terra, a já nessa época milenar, rica e avançada cidade de Ur, localizada na Mesopotâmia. Ele deveria ir para Canaã, a terra escolhida por Deus. Depois de muita viagem e já em Canaã, ele foi ordenado pela mesma divindade a sacrificar Isaque, seu primogênito, em seu nome. Nenhum dos dois hesitou. Vendo essa total obediência, Deus então poupou Isaque e prometeu a Abraão que ele se tornaria pai de um povo que se multiplicaria como as estrelas no céu e as areias da praia. Ele seria um povo conquistador. Tudo isso porque Abraão havia obedecido sem pensar 2 vezes. A imagem de um pai obrigado pelo seu Deus a sacrificar seu próprio filho sem titubear ficou fortemente marcada. Nada poderia ser mais gráfico do que isso. Por isso, o Monte Moriá passaria a ter significância colossal. Entre 1960 a.C., todas as tribos judaicas foram unificadas como um só reino sob o comando de Davi. Ele conseguiu capturar a cidade cananeia de Jerusalém, a transformando em sua capital. Ele então repropositou o altar sagrado dos cananeus localizado no Monte Sião, como um espaço de culto a Yahvé. E então, imediatamente, supervisionou a mudança da Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos entregues diretamente por Deus a Moisés, no tabernáculo de Shiló. A presença da arca, então, representava a confirmação divina do direito de Davi de governar sobre os judeus. Mas a arca também se provaria um grande dor de cabeça para Davi, tanto politicamente quanto religiosamente. No Monte Sião, a arca se tornou um local de adoração de todos os povos da Judeia, atraindo peregrinos de todos os cantos da região para Jerusalém. Nos dias santos, a cidade ficava repleta de procissões e festas. As tábuas que ficavam lá continham a confirmação de que eles eram um povo escolhido por Deus, pelo Deus verdadeiro, Yahvé. Apesar de Davi ter a intenção de construir um templo no local, a razão mais imediatista para ele ter adquirido aquela terra era para construir um altar para receber sacrifícios que iriam acabar com a praga que assolava aquelas terras. E mesmo ele tendo conseguido as terras onde deveria construir o templo de Deus, Deus não permitiu que ele fizesse a construção. Por ter sido um homem cuja vida fora banhada em sangue e por ter se tornado um senhor da guerra cruel, alguém que matou seu servo mais fiel por luxúria, não seria ele, mas seu filho, Salomão, não Davi, o homem que Deus havia escolhido para ser seu filho. Davi, no entanto, ainda teria um importante papel. Ele poderia planejar o templo, encomendar os recursos e pessoal necessários para a sua construção. Salomão, no entanto, era um rei menos guerreiro e muito mais diplomata do que Davi. Mas antes de construir o templo, construiu um império. Esse império constituiu as bases econômicas para um vasto programa de fortificação das fronteiras e das cidades. Afinal, esse império se localizava numa encruzilhada entre diversos outros impérios muito mais vastos, que poderiam tentar agressões militares de todos os lados. Ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém, construiu seu palácio dentro delas. Quase 500 anos depois da fuga do Egito, em seu 4º ano de reinado sobre Israel, Salomão então começou a construir o grande templo que levaria o seu nome. Esse deveria ser um templo imponente, forte o suficiente para sustentar as estruturas e ornamentos preciosos lá guardados. Deveria ser muito grandioso, assim como suntuoso, tal qual as outras construções de Salomão.
Ele fora construído com pedras brancas nos arredores de Jerusalém, além de materiais de altíssima qualidade de toda a região, até mesmo com importações de outras nações. A perfeição da construção era tamanha que aparentemente nem sequer era possível identificar os sinais de uso de martelos ou outros instrumentos de arquitetura. Era como se as próprias pedras tivessem se unido naturalmente. Dentro dele, um oráculo foi posto na parte interna onde a Arca da Aliança de Deus com os homens seria colocada. Todo o espaço era coberto de ouro. A câmara mais secreta de todas era conhecida apenas pelos sacerdotes. As duas figuras que estavam na tampa da arca foram então transformadas em duas estátuas gigantescas. Ao redor da arca, se erguendo por quase 5 metros de altura, 2 querubins feitos de madeira das oliveiras, cobertos de ouro, essas duas figuras estendiam suas asas à máxima envergadura, as quais se encontravam no centro e tocavam as paredes de cada um dos lados do templo, como guardiões da Arca de Moisés. Segundo o historiador Alan Balfour, essas figuras aladas eram provavelmente inspiradas nas artes egípcias, e de estátuas aladas também, que geralmente se erguiam sobre os sarcófagos dos faraós como seus guardiões. Há também indicações da influência de figuras aladas de outras civilizações, como a Síria e a Babilônia, todas elas vizinhas ali de Israel. Além disso, as paredes foram cobertas com figuras de querubins, palmeiras e flores desabrochando. Até mesmo o historiador da Antiguidade Clássica, Joséfos Flávios, nota que aquelas estátuas douradas eram apenas uma conjectura da verdadeira forma dos querubins. Portanto, não é de se estranhar que se assemelhassem a outras figuras fantásticas da região. Pessoalmente, eu prefiro muito mais a aparência do anjo de Ezequiel. Muito mais misterioso, muito mais etéreo, que essa versão antropomórfica, que é meio tosquinha até. Mas quem sou eu pra dar palpite nessas coisas, né? Mesmo assim, a Santa Câmara foi mobiliada exatamente como havia sido prescrita por Moisés. O castiçal de ouro, a mesa com o pão e no meio, o altar de ouro. O santuário ocupava o resto dos quase 20 metros restantes, coberto por, abre aspas, véus de azul, roxo e escarlate, e o linho mais brilhante e macio, com as flores mais curiosas forjadas sobre elas. Fecha aspas. Tanto Joséfos como autores do livro de Reis da Bíblia elogiaram o copioso esmero com que os carpinteiros e ferreiros tiveram ao fazerem as decorações das colunas e paredes do templo. E após longos 7 anos, e com a construção terminada, a arca foi levada pelos sacerdotes em uma procissão do tabernáculo no Monte Sião até o Monte Moriá. E então foi colocada aos pés dos 2 querubins dourados. Ao escrever quase 1000 anos depois, Joséfos imagina a cena como algo que teve bastante esplendor, dificilmente igualado com tamanha opulência e majestade. Algo que poderia ser comparado apenas com os templos mais vastos dos impérios das dinastias egípcias e da Mesopotâmia. A construção do templo marcou a era de ouro do reino de Israel. Sua influência diplomática e poder comercial eram gigantescos, indo até mesmo a regiões longínquas, como na região onde se localiza atualmente a Etiópia. Se colocarmos o diminuto tamanho de Israel comparado aos grandes impérios da região, essa influência fica ainda mais impressionante. Mas isso tudo teve um custo. Impostos foram elevados e demasiada quantidade de recursos transferidos de outras regiões para Jerusalém. O que levou à disputa entre os senhores de terra e que acabou com a divisão dos judeus em 2 reinos, Israel e Judá. Isso após a morte de Salomão. Mas nenhuma era de ouro dura para sempre, e não foi diferente para Israel. Em meados do século VII a.C., a dinastia dos reis criada por Davi e Salomão havia fracassado. Os exércitos foram enfraquecidos e os senhores locais ganharam poder sobre a coroa, e os judeus estavam agora divididos em 2 reinos. A religião fora corrompida. O templo de Salomão, outrora dedicado a Yahvé, havia sido convertido em um templo de adoração a Baal, um deus cananeu. Se quiser saber mais sobre esse deus e os cananeus do norte, temos 2 vídeos sobre os fenícios no canal, que deve aparecer aí no card agora. Baal demandava sacrifícios e performances sexuais, enquanto os sacerdotes cantavam freneticamente e se cortavam com facas para atrair a atenção divina. Algo muito diferente do muito mais austero e comedido ritual judeu. Poucas décadas depois, uma tentativa de reviver o culto a Yahvé no templo foi feita, e bem sucedida.
Os ornamentos criados para Baal e outros deuses cananeus foram então destruídos. Mas isso não durou muito, pois em sua fraqueza, a terra próspera atraiu a ambição dos seus vizinhos. Ainda no século VII a.C., o reino de Israel fora conquistado pelo Império Neo-Assírio, e apesar de alguma resistência, ele foi completamente destruído em 732 a.C., e a sua população deportada. Depois disso, o reino de Judá teve de lutar pela sua existência por pouco mais de um século, e até foi bastante vitorioso na maior parte do tempo, embora fosse uma luta desesperada. Mas finalmente, em 597 a.C., os neobabilônicos governados por Nabucodonosor II atacaram Judá. Capturaram Jerusalém e deportaram seu rei, o último descendente de Davi. Houve então um saque à cidade e uma pilhagem brutal ao templo. Tanto os tesouros do rei quanto o templo foram roubados, as peças de ouro derretidas e quebradas. Em poucas horas, os babilônicos destruíram o que o povo comandado por Davi e Salomão levou séculos para construir. Em 587 e 586 a.C., novamente Nabucodonosor cercou a cidade e novamente a derrotou. Dessa vez ele foi ainda mais inclemente. Tanto a cidade quanto o templo foram destruídos. Após 170 anos de sua construção, o templo de Salomão agora não passava de ruínas chamuscadas. E a outrora opulente e imponente Jerusalém, depois de ser pilhada e arrasada, não estava em situação diferente. Todos os sobreviventes foram então aprisionados e levados para o exílio na Babilônia. Para alguns profetas do judaísmo, como Ezequiel, essa era a punição dada por Deus, por eles terem adorado Baal e por terem praticado monstruosidades nas cortes e no templo. O exílio se estenderia por quase um século, até 538 a.C., quando Ciro o Grande, da Pérsia, rei dos reis, libertou os judeus e os encorajou o retorno para a Judeia. Em carta, Ciro escreve para seus reis subalternos, solicitando auxílio para que os tesouros saqueados por Nabucodonosor fossem devolvidos para os judeus, para que estes pudessem restaurar o seu templo e pudessem voltar o culto ao seu Deus. Pouco depois do retorno, o templo seria reconstruído, mas esse templo era só uma sombra daquele que havia sido construído por Salomão. Assim como a Nova Jerusalém era uma esquálida sombra que macaqueava a cidade do reino de Davi e Salomão. A cidade ainda seria reconstruída e saqueada por grandes impérios, os macedônicos, os helenistas, os romanos, mas ela jamais voltou a algo próximo do que era no seu apogeu.